Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Cleo, eu sou professora de dança e por conta do isolamento social, a quarentena, que as pessoas precisam ficar de resguardo em casa, eu tenho feito alguns videozinhos com ideias de coisas de corpo, de movimento, de dança que as pessoas podem fazer em casa. São vídeos sem nenhum preparo, não tem equipamento, não tem microfone, não tem câmera incrível, não tem make-up. Não tenham super figurino, que é para as pessoas realmente perceberem que elas não precisam de nada especial para poderem se mover em casa. Então tá com vontade, pega uma ideia aí nos vídeos e faz na sua casa. Eu já fiz duas playlists, se você quiser você pode clicar aí na minha carinha, não tem carinha, é uma letrinha no YouTube. E você vai ver lá, a primeira playlistzinha que eu fiz com videozinhos bem curtinhos, cada videozinho com uma dica de jogos corporais para você fazer sozinho, acompanhado, com crianças na sua casa. A segunda playlist é ensinando a dançar o passo básico da valsa vienense. Então são dois videozinhos, parte A, parte B, para você praticar sozinho, acompanhado aí na sua casa. E aí foi por causa dessa segunda playlist da aula de valsa que me veio a ideia de fazer este vídeo de hoje, que eu vou falar sobre postura. Porque Moá, que não sou nada entendida das tecnologias, fui gravar o vídeo e queria que vocês vissem meus pés. Então, eu foquei a câmera para que as pessoas que estivessem vendo o vídeo vissem os meus pés. Só que aí eu ficava aflita porque cortava a minha cabeça, então eu ficava assim, abaixando para caber dentro do enquadramento do vídeo. Aí depois, quando eu olhei o vídeo, eu falei, nossa, que postura horrível! E claro, eu sei que o professor é um ser humano como qualquer outro, ele não é um ser perfeito. O professor de dança não precisa ser o melhor bailarino do mundo, o professor de dança precisa dar vontade da outra pessoa de dançar, saber passar as informações para outra pessoa e não fazer tudo perfeito no corpo dele. Mas eu acho sim que o professor de dança é um modelo, né? De certa forma, a pessoa se espelha no corpo do professor, mesmo que não seja essa ideia, porque cada corpo é único, cada corpo é diferente, o jeito que eu danço, que eu me movimento, é diferente do jeito que você dançam esse movimento, certo? Muito bem. Estando claro isso, eu achei que deveria fazer então um vídeo falando sobre postura na dança. Eu estou aqui pensando numa postura mais clássica, porque qual foi a minha ideia? Se você conseguir fazer uma postura mais neutra, é mais fácil depois você colocar algum estilo expressivo postural no seu corpo do que quando isso já é um vício e você não usa exatamente esse movimento, essa postura, como uma ferramenta expressiva. É um vício, é algo que gruda no seu corpo e você não consegue sair disso. O ideal é que você consiga entrar e sair quando você quiser e usar do jeito que você achar melhor. Então, independente da dança que você dance, dança de salão, dança de rua, dança do ventre, jazz, danças africanas indígenas da Nova Guiné, não sei, tá? O importante é que a gente pense um pouquinho sobre o corpo da gente, crie um pouquinho mais de contato com o seu próprio corpo para desenvolver a consciência corporal, para que você possa aplicar depois do jeito que você quiser, na dança que você quiser dançar, tá bom? Então, primeira coisa, a gente vai pensar no nosso tronco, ok? A gente vai imaginar que a cabeça, as costelas e o quadril são três caixas, ou três globos, né? Três bolas, uma em cima da outra. E elas estão empilhadas com um eixo no meio aqui, como se fosse um espetinho de churrasco, um palitinho de churrasco. Quando a gente desalinha essas três caixas, para quem está olhando de fora o nosso corpo, dá a impressão de que está com uma postura, né? De que a postura não está elegante, porque a gente dá um efeito de ótica quando a gente alinha as partes do corpo, para quem está olhando de fora, de que é uma única linha. E isso dá a sensação de que é mais limpo, de que é mais elegante, de que é mais refinado, mais bonito, de acordo com a estética clássica, ok? Então a gente vai pensar sobre isso. Essa vai ser a nossa postura neutra, quando o corpo está em repouso, quando está parado.
em pé, aqui como eu estou, mas poderia ser sentado, poderia ser deitado, né? Tá em repouso. O tronco sempre vai manter esse padrão de colocamento, de postura. Então, eu vou começar falando sobre a cabeça. Prendi o cabelo para um lado aqui, para vocês conseguirem ver o meu pescoço. Quando a gente vai pensar no alinhamento da cabeça com o resto do corpo, ela não pode ficar nem muito para frente, olha que coisa estranha que dá para quem está olhando, né? E nem muito para trás, também dá uma sensação estranha, né? A ideia é que ela fique bem alinhada. Como a gente tem uma tendência hoje em dia de usar muitos equipamentos eletrônicos, computador, celular, a gente às vezes fica assim, ou assim. E aí então a gente tem que voltar um pouquinho o queixo, ele é mais para trás e para cima do que é o costume da maior parte das pessoas. Mas você vai se observar. Pegue um espelho, um pedaço de vidro, uma janela, o que tiver que reflita a sua imagem para que você consiga se observar, tá? E veja qual é a sua postura. Então, queixinho um pouquinho mais para trás e para cima do que é o comum da maior parte das pessoas. E aí a gente vai alongar aqui a nossa cervical, a nossa nuca. E isso é muito importante para a saúde também, porque aqui no nosso pescoço passa a irrigação para o nosso cérebro, né? Quem às vezes tem má postura de pescoço, de cabeça, pode sentir dor de cabeça, por exemplo. Né? Fica muito tenso por causa dos problemas, né? Do trabalho, da escola, enfim. Não passa sangue, oxigênio suficiente para a cabeça, para o cérebro, e aí pode dar todo tipo de sintoma, pode atrapalhar, embaçar a visão, dor de cabeça, dificultar para ter raciocínios, né? Às vezes não consegue se concentrar nas atividades, então, às vezes é uma coisa boba, né? Você vai no médico, fala, eu tô com dores de cabeça e fica tomando um monte de remédio e não passa, e era só consertar o pescoço. Muito bom, continuando. Então, a gente alinhou a primeira caixa aqui, nosso primeiro globo, que é a cabeça, certo? Agora eu vou descer para a segunda caixa aqui, que é a caixa torácica, as nossas costelas. Quem tiver curiosidade pode jogar no Google depois e procurar lá no Google Imagens o esqueleto humano para ver os ossos aqui. Então, a gente tem as costelas, elas vêm até aqui, e aqui na frente tem um osso chamado externo. E ele tem uma pontinha assim aqui, que aponta para baixo, e aí a gente, professor de dança, sempre faz essa piadinha. Ele tá apontando para baixo, que é justamente para ele ficar para baixo, não para ele ficar apontando para cima. Então, qual que é as duas posturas, vícios posturais, posturas erradas, por assim dizer, mais comuns das pessoas na caixa torácica? Ou é assim, tá vendo aqui? Ou é assado. Se a gente está querendo alinhar, passar pelo meio, passar pelo neutro, a gente não pode ir para nenhum extremo nem para outro. A gente precisa ficar bem no meio. Então, o que a gente vai fazer? Vai pensar em descer o externo e fechar as costelas. Isso é um movimento abstrato para ajudar a entender o que essas camadas mais profundas aqui de musculatura precisam fazer para você conseguir manter a sua postura, tá? Então, de lado, vou descer o externo e vou fechar as costelas. Quando eu fizer isso, eu tenho que tomar cuidado para que eu continue abrindo as clavículas, que são esses ossinhos aqui, e os ombros. Porque às vezes a gente faz igual Chaves, né? Aí desce o externo, fecha os ombros. Abre os ombros, abre o externo, né? Não, eu preciso alongar aqui, ter uma oposição de sentidos. Então, aqui vai para baixo e aqui abre. Tudo bem? Pensando pela parte de trás das costas, né? A gente tem aqui esses dois ossos aqui que são as omoplatas, as escápulas. Como se fossem duas asinhas, né? Que é onde nasce o braço da gente. Quando a gente faz um movimento com o braço, começa lá da nossa escápula e não daqui, né? Do ombro. Então, o que você vai pensar? Que as suas escápulas
vão descer, elas vão deslizar para baixo. E aí isso vai deixar com que os seus ombros se acomodem sobre as costelas, né? Toda essa estrutura aqui que a gente chama de cintura escapular, por causa das escápulas. Então, todos esses ossinhos aqui, eles se encaixam bem direitinho na caixa torácica, né? Nas costelas. Então, eu não preciso ficar segurando com a minha musculatura. Olha que estranho para quem olha de fora, quando tem pouco espaço entre o ombro e a orelha, a gente fica sem pescoço, tá vendo? Deixa relaxar, deixa crescer. Vocês vão perceber que bailarino geralmente tem pescoço comprido, né? Por quê? Porque alonga bastante aqui os ombros, o pescoço, em todas as direções, né? Pensando 360 graus. Bom, então, se a gente já alinhou a cabeça, aqui com o pescoço e a cervical, a gente já deixou as escápulas descerem lá atrás, os ombros estão apoiados, clavículas estão abertas, o externo desceu, as costelas estão fechadas. Então agora a gente vai para o quadril. Um pouquinho mais para baixo aqui, um pouquinho mais para trás para vocês conseguirem me enxergar, tá? Então, eu recebo às vezes muita queixa de pessoas que vêm para fazer aula de dança dizendo que estão fora de forma, que estão meio gordinhos. E muitas vezes é só uma postura. Olha só isso aqui, ó. Se eu não dou espaço para os meus órgãos internos caberem aqui, eles vão buscar um espaço fora, certo? Então a gente precisa crescer aqui o espaço entre o quadril e as costelas para caber todos aqueles órgãos vitais importantes que a gente tem aqui, né? Então, cresce aqui, pense em subir. Só que lembra, eu não posso subir só pela frente. Isso é uma dúvida comum. Muitas vezes na aula de dança eu falo assim, alonga a sua coluna, cresce a sua postura, e a pessoa faz assim. Quando a gente faz assim, a gente não está crescendo para cima, a gente está arqueando, tá vendo? Olha atrás como ficou uma curva maior e aqui na frente arqueado, né? O que eu preciso subir pensando por trás também, para alongar a volta toda, né? Tridimensionalmente. Então, deu espaço aqui, coube tudo, nossa, emagreceu 10 quilos num instante. É só uma questão de postura, né? E aí, a questão do quadril. Aqui também a gente tem dois tipos de vícios posturais, dois jeitos mais errados, assim, que as pessoas ficam com a postura do quadril. Ou a pessoa embute, né? Leva o quadril muito para frente, tão para frente que precisa flexionar o joelho, né? Não dá nem para manter o joelho alongado. Ou ela deixa para trás, né? Isso aqui é muito ruim porque geralmente está associado à hiperextensão do joelho, forçando a articulação que não foi feita para dobrar para trás, só para frente. E comprimindo aqui as vértebras da coluna, aqui na região lombar. Então também, sinto dor, não sei porquê, às vezes é só uma postura do quadril. O que a gente deve pensar no quadril para neutralizar, para alinhar com as outras duas caixas? A gente vai pensar em relaxar a lombar. Geralmente é uma região muito tensa, guarda muita força, que a gente segura muita energia, muita força aqui, e não é uma região para ficar segurando tanta força assim. Então relaxa, solta, se precisar, faz massagem, porque às vezes é tensão de anos, né? Não vai resolver em 5 minutos. Então, tenta relaxar. Aqui atrás é o finzinho da nossa coluna. Tem um osso chamado sacro, igual de sagrado, né? Sacro, ele tem essa forma assim de uma conchinha e tem uma pontinha para baixo. A ideia é que o osso sacro aponte para o chão e não para trás e não para frente. Eu sei que vai ser estranho de entender no começo, mas faz o exercício na sua casa, pega lá uma janela, um espelho, um pedaço de plástico bem lisinho, o box do chuveiro, qualquer coisa que reflita a sua imagem para você conseguir se observar e ver como está a postura do seu quadril.
E aí você pensar nisso. Eu tô soltando um pouquinho o joelho aqui para me ajudar a ter espaço para relaxar o quadril. Vendo aqui? Às vezes, se eu já tô aqui com o joelho hiper estendido para trás, fica mais difícil de trazer o quadril para a região neutra. Então, essa é a primeira coisa que a gente vai pensar. Relaxar a musculatura da coluna lombar e deixar com que o osso sacro, que é aqui o finzinho da nossa coluna, aponte para o chão. Ok? Outra coisa importante da gente pensar, ativar o nosso centro. Eu falo muito de centro para os meus alunos de dança, porque nessa região aqui é onde a gente condensa a energia para que a gente consiga se equilibrar, saltar, se sustentar, conduzir o outro, caso a gente esteja fazendo movimentos de condução, né? Seja numa dança de salão, seja num contato improvisação, que com o meu corpo eu dou vontade no corpo do outro, geralmente esse movimento vem do centro para as extremidades. Então, a gente vai achar aqui onde que é o nosso centro. Acha o seu umbigo e é mais ou menos uns 4 dedos para baixo, bem no meio do corpo. Nesse ponto aqui, se pendurassem, você ia ficar equilibradinho direitinho, né? O nosso ponto de equilíbrio. Então, quando a gente precisa fazer algum exercício de equilíbrio, né? Preciso subir, por exemplo, tirar o calcanhar do chão, subir no metatarso, nos dedos, na meia ponta do pé, é por aqui que a gente sobe e não pelo pé, né? Pelo nosso centro. Tendo um centro vivo, um centro firme, você consegue fazer o movimento que precisar, que você sempre tem sustentação. Saltar, todo tipo de movimento. Então, para que a gente ative o nosso centro, a gente vai usar uma contração abdominal, mas que é com camadas de musculatura um pouquinho mais internas. Às vezes, quando a gente faz ginástica na academia, faz abdominais, a gente usa umas fibras mais superficiais, né? Aqui a gente não vai fazer assim, não vai conseguir nem respirar, nem falar. O que a gente vai pensar? Imagina que você está com muita vontade de fazer xixi, só que você não pode. O que é que você faz? Segura a vontade de fazer xixi, certo? Quando você faz isso, isso não interfere na sua respiração nem na sua fala. Quem está de fora nem consegue ver esse movimento que você fez. E é um movimento que vai ativar toda essa camada de musculatura abdominal mais interna e o assoalho pélvico, né? Que também é uma camada de musculatura aqui embaixo do corpo que ajuda a gente a se sustentar. Então, pense em ativar o seu centro. Relaxa totalmente e aí ativa. Né? Às vezes pensar em grudar o umbigo nas costas, ou também já ouviu o termo subir o baixo ventre. É um termo que para mim me ajuda a entender essa ideia do centro também, né? Então a gente tem ventre, tem baixo ventre, subir. Eu já ouvi coisas do tipo fechar o zíper da calça, né? Sempre tem imagens que os professores usam para ajudar a gente a entender que movimento que é esse, né? Então, subiu, ativou o centro, ele vai ajudar você a manter o seu quadril neutro. Só toma cuidado para não fazer assim, ó, contrair tanto o abdômen que você faz a estrutura óssea do seu quadril embutir e para frente, né? A gente consegue contrair apenas o abdômen, tá vendo? Sem envolver toda a estrutura óssea do quadril. Então o quadril fica neutro, o meu centro fica vivo, ativado, as minhas costelas estão fechadas, o meu externo apontando para baixo, minhas clavículas, meus ombros abertos, minhas escápulas deslizando lá nas costas, meu pescoço comprido, topo da minha cabeça lá para o céu. Se você conseguir manter essa estrutura de corpo, você vai estar num alinhamento que quem te olhar de fora vai falar assim, nossa, que postura elegante, né? Como ele está retinho, como ele está bem alinhado. Isso aqui seria uma postura neutra. A gente fica na dança na postura neutra o tempo todo? Não. A gente entra e sai dela.
né? Então, às vezes eu estou fazendo algum movimento, de repente faço um cambré, né? Abro meu peito, aí eu volto. Só que aí você consegue aumentar ainda mais o efeito do seu movimento se você estava com o tronco neutro antes. Se você já dança aqui, aí você vai fazer o cambré, quase não dá diferença do movimento para quem está olhando. Aí você vai ter que ter um alongamento muito maior, quase de circo, para aparecer o seu movimento para as outras pessoas. Então, o ideal é que você parta do neutro e aí você começa a colocar o seu estilo, seja ele qual for, né? Mais duro, mais sinuoso. E aí você brinca com isso, você entra e sai dele quando você quiser. Muito bem, esse é o primeiro vídeo falando sobre a postura, o alinhamento das 3 caixas na posição em pausa do corpo, no corpo parado. No próximo vídeo, eu vou trabalhar um pouquinho com vocês como caminhar mantendo a postura. E aí a gente vai então começar a entrar no conceito da postura em movimento, tá bom? Espero que vocês tenham curtido até aqui.